Olá, eu sou o Padre João Batista e hoje nós vamos mergulhar, refletir um pouco a respeito do Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 12 a 23, nesse terceiro domingo do tempo comum, domingo da Palavra de Deus. Me acompanhe, pois nós vamos averiguar essa passagem do início do ministério público de Jesus. E para compreendê-lo de verdade, precisamos olhar três coisas fundamentais que nós vamos seguir nesse vídeo. Primeira, o lugar dessa passagem dentro do Evangelho de Mateus. Onde se localiza Mateus 4, 12 e 23. A intenção teológica do evangelista e o contexto judaico, tanto na teologia quanto na cristologia mateana ou de Mateus. Acho que esses são três pontos importantes para a gente meditar bem o evangelho deste domingo. Acompanhe comigo. Qual é o lugar de Mateus 4, 12 a 23 dentro do evangelho de Mateus? Claro que, como os outros evangelistas, os outros evangelhos, o Evangelho de Mateus não é uma biografia de Jesus, não é algo neutro, e não é algo assim que a gente tome ao pé da letra, como uma narrativa histórica, como se fosse uma crônica jornalística. O Evangelho é uma confissão de fé, é uma catequese para incentivar na fé. Mateus escreve para uma comunidade judaica, mas uma comunidade judaico-cristã. Comunidade composta tanto de judeus convertidos a Jesus, quanto pagãos não judeus também convertidos a Jesus. Provavelmente Mateus escreveu numa situação de conflito com o judaísmo rabínico, aquele judaísmo que nasceu do farisaísmo. Por isso você vê tanto no Evangelho de Mateus, mais que nos outros, há sempre uma polêmica forte, uma disputa forte entre Jesus e os fariseus. Quando se dá esse conflito? Depois da destruição do templo no ano 70. Mateus já está em Antioquia da Síria. A maioria dos judeus, depois da destruição do templo, da invasão romana, eles fugiram de Israel, né? E a comunidade de Mateus, o grupo de Mateus está bem localizado ali em Antioquia da Síria. E até o capítulo 4, Mateus já deixou algo muito claro. Jesus é o filho de Davi e o filho de Abraão. Veja isso na genealogia, no capítulo 1. Jesus também, nesses 4 primeiros capítulos, é mostrado como alguém que revive a história de Israel. Ele desce ao Egito, fugindo de Herodes, como o povo lá no Antigo Testamento desceu para o Egito. Jesus atravessa as águas quando é batizado por João Batista, como o povo também, ao voltar do Egito, passou pelas águas. Jesus passa pelo deserto, pelas tentações. Em Mateus 4, 12 a 23, acontece uma virada. Jesus começa a sua missão pública. É o ponto de partida do anúncio do reino, como nós vemos no texto. Jesus começa a sua publicação, ou melhor, a sua missão pública. O que era antes reservado, agora é o início da sua ação messiânica, da sua palavra, do anúncio da palavra, do anúncio do evangelho, do anúncio do reino de Deus, com ação e com pregação. São esses dois pontos importantes também. Jesus é mostrado no Evangelho de Mateus como o Messias que age em favor do povo, em favor dos seres humanos, especialmente dos mais pobres e doentes. E Jesus também é o Messias da pregação, o Messias sábio, o Messias da palavra, o Messias que ensina. E aqui temos, então, nesse capítulo, o início da missão pública de Jesus. Por isso nós vamos ver também que Jesus chama discípulos, os primeiros colaboradores. Qual é o contexto histórico e geográfico dessa passagem? Jesus vai para a Galileia dos gentios.
Mateus faz questão de destacar que Jesus vai para a Galileia, mais precisamente para Cafarnaum, região ligada a Zabulon e Neftali. Isso não é apenas um detalhe geográfico, é teologia. Mateus cita explicitamente Isaías, capítulo 8, versículos 23 até o capítulo 9, versículo 1. É a primeira leitura de hoje. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. No contexto judaico, a Galileia era uma região marginal, lá no norte, uma região misturada com os gentios, por isso eles eram quem era galileu era desprezado pelo pessoal do sul por grande preconceito. Os galileus eram vistos com muita desconfiança pela elite religiosa de Jerusalém, especialmente pelos fariseus. Ao iniciar sua missão ali, Jesus manifesta um traço essencial do reino. A luz de Deus começa pelas periferias. Olha, Jesus começa sua missão na periferia, lá na Galileia. Era vítima de tanto preconceito, que era desprezada, um povo desprezado. Ali Jesus começa a sua missão. A luz de Deus começa a aparecer nas periferias. Claro, e é Jesus a própria luz. Qual que é a intenção teológica de Mateus? Ele escreve com uma intenção muito clara, provar que Jesus é o Messias prometido nas Escrituras de Israel. Por isso, ele usa constantemente a fórmula de cumprimento, as famosas, que são 14 fórmulas de cumprimento. Aliás, a fórmula de cumprimento é uma só, mas aparece no Evangelho de Mateus por 14 vezes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Essa é a fórmula, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Então apresenta Jesus não como alguém que rompe com a lei, mas que leva a lei à plenitude. Ele é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Quando Jesus proclama, convertei-vos porque o reino dos céus está próximo, essa linguagem é também profundamente judaica. Ora, a palavra conversão em hebraico é techuvá, que significa retorno a Deus. Convertei-vos, retornai-vos a Deus, porque o reino dos céus está próximo. E a expressão reino dos céus é uma fórmula ou é uma forma respeitosa de dizer reino de Deus, evitando pronunciar o nome divino. Isso era algo da tradição judaica. O nome de Deus não se pronuncia, não se fala o nome de Deus. Falava-se o Senhor, o Eterno, e não o reino de Deus, o reino dos céus. Então, Mateus, inserido nessa tradição judaica, evita usar o nome de Deus, reino dos céus. Ou seja, Jesus fala a linguagem teológica de Israel, mas com uma autoridade nova. E quem é Jesus em Mateus? Nós já dissemos. Jesus é o filho de Davi, o Messias, é o filho de Abraão. Jesus está enraizado na tradição, nasceu na tradição judaica. Ele aparece como um novo Moisés. As pessoas costumam dizer assim, mas eu particularmente acho que o Mateus quer apresentar Jesus como maior que Moisés. Alguém semelhante a Moisés, mas maior que Moisés. Né? Como Moisés reuniu um povo, Jesus chama discípulos e daí começa a formar um novo povo, ou um Israel fiel. Se o antigo Israel ou parte de Israel é infiel, Mateus quer apresentar Jesus como levando o povo a aperfeiçoar-se na fé. Um novo povo, um povo fiel, um Israel fiel, um novo povo de Deus, um povo renovado.
Jesus é o Messias davídico, que inaugura o reino. É um mestre que ensina, proclama a palavra e cura. Sinais clássicos da ação messiânica segundo os profetas, como vemos lá no livro do profeta Isaías. Jesus é mestre, ensina e prega e cura as pessoas. Quando Jesus chama os primeiros discípulos, ele não segue o modelo rabínico tradicional. É ele mesmo que chama. Isso revela uma autoridade que no contexto judaico pertence somente a Deus. Veja bem a reviravolta. Qual que era o modelo de discipulado na tradição rabínica, na tradição dos rabinos? No tempo de Jesus, o processo normal de formação de um rabino ou de um rabi e de seus discípulos seguia um modelo bem definido, herdado da tradição dos escribas, ou mestres da lei, e dos fariseus. A iniciativa sempre partiu do discípulo, não do mestre. Veja a diferença. Jesus é quem chama. Jesus que chama a pessoa para se tornar seu discípulo. Ele é o mestre. Na tradição rabínica, não. Isso aqui é muito importante. A iniciativa é partir do discípulo no judaísmo rabínico. Este é o ponto mais importante. O discípulo escolhia o rabino, o seu mestre, e não o contrário. O jovem procurava um mestre reconhecido, pedia permissão para seguir seus ensinamentos, comprometia-se a aprender a interpretação da Torá daquele rabino específico. A expressão hebraica seguir, halar ou aher, falar hebraico é complicado, né? Aher significava adotar o modo de viver e interpretar a lei de um mestre. Então, seguir, conforme a palavra hebraica, né, significa adotar o modo de viver e interpretar a lei de um mestre. Então, a partir de um mestre, o sujeito escolhia o mestre e começava a interpretar a Bíblia, a Torá, a partir do ensinamento daquele mestre. Qual que era o objetivo? Aprender a Torá, ou a lei, não aprender o modo de vida do mestre. O centro da relação não era a pessoa do rabino, mas a Torá, a lei de Deus. O discípulo memorizava a escritura, aprendia a halakha ou halahá, a aplicação prática da lei, transmitia fielmente a tradição recebida. O rabino não se apresentava como uma autoridade última. Ele sempre citava outro rabino. A autoridade vinha da cadeia da tradição, não do indivíduo. O rabino não criava discípulos do nada. Normalmente, os discípulos já eram formados na lei desde a infância. Os mais capazes continuavam os estudos. O rabino apenas aperfeiçoava quem já tinha base. Pescadores da Galileia, como Pedro e André, não se encaixavam nesse perfil acadêmico religioso. Veja como que Jesus faz a reviravolta completa, né? Ele chama aqueles que não se encaixavam como discípulos. Ele não espera as pessoas irem até ele, é ele quem chama. A autoridade do rabino era interpretativa, não fundadora. O rabino interpretava a lei, discutia com outros mestres, nunca falava em nome próprio. Por isso, no judaísmo do século I, ninguém chamava pessoas para seguir a si mesmo. Veja bem, e Jesus faz exatamente o contrário. Jesus diz, vinde após mim, quer dizer, venha e siga-me. Ele não espera candidatos, ele escolhe pescadores. Não oferece uma escola interpretativa da Torá, ele oferece a si mesmo como caminho. E mais, eu vos farei pescadores de homens. Isso é, teologicamente, uma explosão. No contexto judaico, isso significa que Jesus fala com a autoridade fundadora, age como quem inaugura algo novo, se coloca no lugar que até então pertencia apenas à Torá dada por Deus. Por isso, Mateus dirá mais adiante, ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Olha bem, olha bem. No modelo rabínico tradicional, segue-se a Torá. O rabino é o mediador.
Em Jesus, a Torá se encarna. Ou melhor, Jesus é o mestre que chama, forma e envia. A autoridade não é derivada, é própria. A autoridade é própria de Jesus. Mateus quer que o leitor judeu receba isso. Jesus não é apenas mais um rabi. Ele é o Messias que interpreta a lei com a autoridade do próprio Deus. Então veja, mais importante aqui também, ou um ponto importante, é que quem chama é Jesus. Veja aí no relato do evangelho de hoje, é Jesus que chama, ninguém se apresenta, apenas se apresenta. Jesus é quem vai atrás, ou que olha para a pessoa e espera a disponibilidade da pessoa para segui-lo. O que Mateus 4, 12, 23 nos mostra? Que Jesus não surge fora da história de Israel. Ele é o cumprimento das promessas, não sua negação. Jesus não nega, não traz, apresenta algo novo, mas renova aquilo que foi prometido, ou dá vida àquilo que foi prometido. É melhor assim. O reino começa longe do centro, lá na periferia, entre pescadores, entre pessoas pobres, em meio às sombras, à escuridão. E talvez a pergunta hoje para nós, ou as perguntas sejam estas: nós escutamos o chamado de Jesus para o discipulado? Deixamos que a luz de Jesus brilhe sobre nós nas nossas trevas? E onde essa luz, que é Jesus, precisa começar a aparecer? Ou onde essa luz de Jesus deve aparecer? Onde nós devemos deixar que a luz de Jesus apareça? Primeiro, se fazer discípulo, seguir Jesus. Ele é a palavra. Ele é o mestre por excelência. Ele ensina o caminho da vida, o caminho da verdade. Ele é o sábio por excelência. E ele é a luz verdadeira. Deixemos-nos guiar por Jesus, seguindo Jesus, não outras pessoas. Ele tem a palavra de Deus. Ele é o verdadeiro intérprete da palavra de Deus. O sábio por excelência. Ele que nos conduz. Ele que abre os nossos olhos. Ele que nos dá a verdadeira luz. Ele que nos dá a verdadeira vida. Precisamos de entender também que a palavra de Jesus deve ser pregada, anunciada, começando de pequeno. Talvez nas periferias. Ou com certeza nas periferias. Onde disse o Papa Francisco, né? Nas periferias existenciais e nas periferias geográficas. Falar-se em periferias, a gente pensa logo só nos cantos das cidades, nos lugares distantes, onde há muita pobreza. Mas esquecemos também das periferias existenciais. Há pessoas que moram na rua, pessoas deprimidas, nos hospitais, pessoas doentes, pessoas que vivem na extrema pobreza. E são tantas as periferias existenciais onde a luz de Jesus deve brilhar. E nós devemos ser promotores dessa luz. Devemos levar os holofotes dessa luz com a nossa vida e com a nossa palavra. Não querendo tomar o lugar de Jesus, porque nós sabemos que nós somos e devemos ser apenas discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus. Ouvir o seu chamado. E em seguida nos apresentar. É Ele quem nos chama. Escolher Jesus como verdadeiro sábio, como verdadeiro influencer ou influenciador. Se fala tanto nisso hoje em dia, não é? Pessoas que correm atrás de pessoas, às vezes até vazias, sem muita noção, pessoas que estão querendo se destacar apenas ou ganhar até dinheiro, famas, vaidade. E nos esquecemos de seguir Jesus, a influência de Jesus, que a influência de Jesus é eterna, a influência de Jesus é salvadora, é redentora, a influência de Jesus gera vida, gera felicidade. Nós somos os seus discípulos. Que a luz do Cristo brilhe sobre este mundo ainda envolvido em trevas da morte. Que a luz de Jesus brilhe sobre todos nós e nos conduza à verdadeira paz,
a verdadeira comunhão com Deus. Nós somos hoje os seus discípulos. Aceitemos o chamado. Veja que no judaísmo rabínico, o rabino, ele poderia rejeitar uma pessoa que se apresentasse ao discipulado. Jesus não só não nega, mas ele mesmo quem chama. E ele quer que nós todos sejamos seus discípulos, aprendendo dele, estando com ele, ouvindo a sua sabedoria. Que essa sabedoria entre pelos ouvidos, vá até a nossa mente, desça ao nosso coração, e do nosso coração e da nossa mente vá às nossas mãos para a ação. Que a nossa fé em Jesus, o nosso conhecimento de Jesus não seja apenas um conhecimento intelectual ou um conhecimento sentimental, mas um conhecimento intelectual, sentimental, emocional, mas que nos leva também a uma prática de vida, uma vida cristã comprometida com o reino, comprometida com Jesus, comprometida então com a verdade, com a fraternidade e com o amor. Que o Senhor nos abençoe neste domingo, o domingo da palavra de Deus. Que nós sejamos mais atentos à palavra de Jesus, à palavra de Deus, a palavra de Deus que se fez carne em Jesus de Nazaré, que morou entre nós, que habitou entre nós e que nos mostrou o caminho da verdadeira vida. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você puder, vocês podem se inscrever aqui nesse nosso canal, ajudando na nossa missão de evangelizar, de anunciar o evangelho, de falar sobre Jesus, de falar sobre a palavra de Deus. Pode se inscrever aqui. Se você gostou desse vídeo também, você pode dar aí o seu like. É um pedidozinho. Você pode compartilhar com seus amigos, com a sua comunidade, nos seus grupos, para que a palavra de Deus seja transmitida. Não é transmitir a mim, não é anunciar a mim, é anunciar Jesus, o Cristo, Jesus de Nazaré, Jesus, filho de Davi, Jesus, o mestre sábio. Amém. Fiquem em paz.